Olá, caro aluno, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos sobre a teologia bíblica. Esse assunto que nós iniciamos há 3 semanas atrás tem sido de grande valia para nosso estudo, para um crescimento na graça e no conhecimento. E hoje, partindo já para a aula final desse compêndio, dessa coletânea de 4 aulas, onde nós abordamos sobre os mais variados aspectos introdutórios da teologia. Nós podemos observar, olhando para trás, o quanto que nós já caminhamos, em relação a esse aprendizado que tem sido de grande valia, não só para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que estão sendo ministrados por essas 4 aulas. E caminhando para esse final, a reflexão que nós podemos ter é que caminhamos até aqui, então, com um coração pulsante, com um coração ardente, com um coração desejoso desse conhecimento valioso a partir dessa perspectiva bíblica, pois teologia é isso, é a revelação de Deus e conhecer aquilo pelo que ele se dá a conhecer. E nessa aula final, nós vamos abordar a seguinte temática: por que estudar teologia? Nós vamos entender os motivos certos e os próximos passos de sua caminhada. Mas como nós temos feito nas últimas aulas, vamos recapitular um pouco mais sobre o que aprendemos na aula passada. Pois na aula passada nós estudamos sobre as divisões da teologia, os 4 ramos da teologia que podem se dividir entre bíblica, sistemática, histórica e aplicada. O que seria esses ramos, o que seria essas divisões? Nós aprendemos que a teologia bíblica, ela parte de 2 ferramentas, a saber, a exegese e a hermenêutica, que são ferramentas fundamentais para a compreensão de um texto. E essa teologia, ela se baseia a partir da perspectiva de um texto bíblico ou o que toda a Bíblia diz referente àquele texto. Nós estudamos também sobre a sistemática, que basicamente e de forma sintética, ela vai dividir essa teologia por sistemas, bibliologia, antropologia, cristologia e por aí vai. Nós aprendemos também sobre histórica e aplicada, como na histórica ela observa a historicidade através dos ensinamentos dos pais da igreja, através dos concílios que foram realizados, e a aplicada é aquilo que nós podemos aplicar aos dias atuais. Nós vimos também que esses 4 ramos, eles não se contendem em si, eles se completam. Um depende do outro, um tem uma codependência do outro, um tem uma correlação com o outro para que se faça um bom estudo da teologia. E para fechar esse módulo, para fechar essa aula, essa última aula, nós vamos entender por que tudo isso importa para nós. Por que a teologia ou o estudo da teologia, ele importa para a minha pessoa e para a tua pessoa. Então, mais uma vez, te convido a essa jornada fascinante. Já deixe do lado sua Bíblia, o seu material e também o seu caderninho de anotações, porque está começando a nossa 4ª e última aula de introdução à teologia. Observando tudo que nós já caminhamos e esse percurso que nós já percorremos, você já parou para pensar por que devemos estudar a teologia? E eu quero aqui te mostrar 4 aspectos o porquê nós devemos estudar teologia. Embora hajam muitos que tentem deturpar a teologia, mostrando-a como uma ciência maléfica ou até se aproveitando de distorções, de interpretações errôneas, e fazem de tudo para desestimular o crente, o cristão, a estudar a teologia. Hoje eu quero te encorajar nessa última aula o porquê nós devemos estudar a teologia, baseado em tudo aquilo que nós já aprendemos até aqui. E o primeiro ponto que eu quero destacar é: a teologia, ela sempre irá promover um relacionamento genuíno
com Deus. Até porque, como vimos nas aulas anteriores, a teologia ela parte da revelação geral e da revelação especial. E só conhecendo essa revelação especial é que o homem ele pode assim restaurar a sua comunhão em Cristo. O nosso relacionamento ele foi quebrado desde a queda. O próprio Paulo vai dizer na sua carta à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Um pouco mais antes, ou muito mais antes, nós vamos ter ali em Isaías capítulo 59, versículo 2, Isaías dizendo que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o vosso Deus. E isso nos faz olhar para o Gênesis 1 e 2, para a queda do homem, para quando a mulher, induzida pela serpente, ela acredita em um sofisma e ela é tentada a comer do fruto da árvore que não deveria ter comido daquele fruto, da árvore proibida, e ela assim a faz desobedecendo a Deus e nascendo ali o pecado original da humanidade. E esse pecado, ele afastou o homem de Deus. Nós podemos ver que esse pecado, ele distancia, porque como já foi dito em outra aula, o pecado, ele vem de um grego hamartia, que quer dizer errar o alvo. E qual é o nosso alvo? Ter um relacionamento com o Criador, ter uma intimidade com o Criador. Notemos que, ao observar o Gênesis, o homem ele tinha comunhão com Deus, ele sempre via Deus na viração do dia. Havia ali um relacionamento, e quando esse pecado ele acontece, o primeiro sintoma, o primeiro sinal é a quebra desse relacionamento, é a vergonha. Outrora eles que tinham ali a natureza inocente, agora com uma natureza corrompida, uma natureza deturpada pela queda, eles se escondem da voz de Deus porque temem, porque sabem que estão nus. E isso tudo gera essa consequência maior, que é a quebra da comunhão. E entre outros malefícios que o pecado trouxe, como a morte, como as doenças, como o egoísmo, e por aí vai a lista dos malefícios que o pecado ele proporcionou. Mas a teologia, em contrapartida, ela nos mostra que assim como o pecado ele entrou, também houve na história o Redentor, a redenção, a pessoa de Jesus. E a teologia, observando-se dos textos, observando da criação, observando num todo, nós vemos que havia um plano maior. E esse plano era Jesus Cristo, que, como vai dizer Paulo na sua segunda carta à igreja de Corinto, em 2 aos Coríntios, ele vai dizer: o Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Então, a teologia, ela proporciona esse relacionamento genuíno com Deus. Entendendo essa revelação especial, nós notamos que nós não estamos perdidos, pelo contrário, há a graça salvítica sobre a vida do pecador. A graça que nos alcança, que nos restaura e que nos justifica diante de Deus. Devemos estudar teologia também para termos uma cosmovisão bíblica. E o que é a cosmovisão bíblica? Basicamente, cosmovisão bíblica é a maneira da gente enxergar a vida numa perspectiva bíblica. É como se nós fôssemos colocar um óculos espiritual e nós passássemos a observar o mundo de uma forma diferente. A cosmovisão bíblica significa olhar para tudo com a ótica de Deus. Seria basicamente isso. Só a teologia baseada nas Escrituras nos ajuda a interpretar e viver corretamente no mundo. E isso é tão interessante porque quando nós temos essa cosmovisão, olhando para o mundo a partir de uma perspectiva da Bíblia, nós entendemos quem é Deus. Ele é o Criador, o Senhor de todas as coisas. Deus não foi criado por ninguém, Ele é Criador.
ele é atemporal, ele é soberano, ele é aquele que tem atributos incomunicáveis, como também tem atributos aos quais comunica ao mundo, aos quais comunicam aos homens, e ele também tem atributos que só competem a ele. Quando nós temos essa cosmovisão bíblica, nós entendemos quem é o ser humano, quem eu sou. Eu sou alguém criado à imagem e semelhança de Deus, porém caído por conta do pecado, mas reconciliado pela maravilhosa graça. Quando eu observo a partir dessa ótica, eu começo a ter respostas para essas perguntas. Eu não fico perdido no tempo ou não me baseio naquele quadro que eu falei na primeira aula do francês Paul Gauguin, em que ele pintou um quadro em que há perguntas que dizem: de onde viemos, quem somos e para onde iremos? Quando nós olhamos através da teologia, através desse estudo fantástico da teologia, nós passamos a ter essa cosmovisão bíblica e assim conseguimos responder todas as perguntas que são insolúveis ao ver de muitas pessoas. Estudamos teologia para termos uma ética bíblica. O estudo sistemático da Bíblia é o que sustenta princípios e condutas verdadeiramente cristãs. É aquilo que nós entendemos por um código de ética. Nós olhamos ali para Moisés no Sinai e Deus ele institui 10 leis aos quais nós conhecemos como os 10 mandamentos, que são regras, que são condutas de ética cristã. Nós aprendemos que não podemos roubar, que não podemos defraudar ninguém, e nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, e tudo que nós entendemos por ética ou conduta cristã é através da teologia. Porque nós vamos ver ali na Bíblia aqueles que, de certa forma, arrumaram um jeitinho para burlar a lei, acabaram, literalmente falando, ou de forma metafórica, quebrando a cara. Então, quando estudamos a teologia, nós temos essa ética bíblica. E o principal de tudo, nós estudamos a teologia para conduzir pessoas à salvação. O teólogo tem o papel de ensinar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. João 14, que diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Somente ele é o único caminho que leva o ser humano a Deus. Interessante, trago uma ressalva aqui, que antigamente, pelo menos o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo médico Lucas, ele vai narrar que os cristãos, eles foram chamados de cristãos primariamente ali em Antioquia. Só que esse povo seleto de Deus, por diversas vezes eles eram conhecidos como o povo do caminho. Paulo, em suas defesas, ele vai por diversas vezes dizer: eu por muitas vezes defendi, ou persegui, melhor dizendo, eu por diversas vezes persegui o povo do caminho, porque esse povo anunciava o único caminho, Jesus Cristo, a salvação. E a teologia basicamente é isso, nós estudamos teologia para conduzir pessoas à salvação. Eu não estudo para me tornar um teólogo renomado, uma pessoa que sabe mais da Bíblia. Nenhum conhecimento vai ser válido se eu não utilizar esse conhecimento para levar outros à salvação, porque esse deve ser o maior motivo ou a maior motivação do estudante da teologia. Eu quero aqui quebrar um mito, porque tem muita gente que pensa assim que teologia é só para pastores. Não, teologia não é só um assunto para quem estudou por muitos anos. Teologia não é para mim, não é para você. Teologia é para todos. Teologia é para aqueles que têm um coração quebrantado. A teologia ela não é para o ignorante, porque o ignorante ele tem a sua mente cauterizada, ele tem sua mente fechada. Ele não vai se abrir ao novo pensamento. Mas a teologia ela é para quem tem
humildade, ela é para quem quer aprender mais de Deus, quer conhecer mais de Deus. A teologia, ela é para você que às vezes não quer se deparar com o texto, ficar quebrando a cabeça com o texto e interpretá-lo de forma errônea. Mas a teologia em si, ela é para que haja um aprofundamento. Ela é para todo cristão, a verdade é essa. Ela é para todo cristão que reflete sobre Deus, usando a fé e a razão. E quando ele faz isso, ele já está usando ou fazendo a teologia. E cá entre nós, hoje a igreja brasileira, ela precisa de líderes, não só todas as igrejas, mas eu vou trazer agora à tona a realidade atual da igreja brasileira. Ela precisa de líderes e membros bem fundamentados. Por isso que essa nossa teologia tem que estar pautada na Bíblia. E traga aqui a frase dita por Charles Spurgeon: não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Procure uma igreja saudável, teologicamente falando, uma igreja que não deturpa a palavra, mas que a mostra de forma nua e crua como ela é, porque a teologia ela é para isso, é para crentes que querem refletir a glória de Deus, é para aqueles que vão não ficar simplesmente na leiguice, mas vão pensar, vão além, vão utilizar da fé, da razão e assim vão estar fazendo a teologia. Igual como eu trouxe nas primeiras aulas, salvo engano, o exemplo de Anselmo de Cantuária, que era um teólogo, um monge, mas que baseou muito a sua vida na questão da fé e da compreensão. Assim também como outros, agora me vem à memória Bavinck e outros que utilizaram da fé e da razão para fazer teologia. E olha que interessante. Agora vamos olhar um pouco para trás, já que essa aula, na verdade, é mais uma aplicação de tudo que nós já percorremos até aqui. Olha que jornada fantástica nós já percorremos juntos. Na primeira aula, nós entendemos o que é teologia, basicamente falando ciência de Deus ou a revelação de Deus. Na segunda aula, nós entendemos o que é a fonte da teologia, né? Aprendemos sobre revelação geral e especial. Na penúltima aula, nós entendemos sobre a divisão da teologia bíblica, sistemática, histórica e aplicada. E hoje nós entendemos o porquê estudar a teologia. E se eu fosse resumir tudo aquilo que eu falei aqui hoje, eu diria que para conhecer e seguir a Deus. Mas só que a grande ideia é a teologia, ela é indispensável para todo cristão que deseja conhecer mais a Deus. A sua igreja, nós como igreja, precisamos de membros e líderes bem fundamentados nela. Eu me recordo agora falando de líderes bem fundamentados e a gente vai ver isso em toda a palavra de Deus. Quando Moisés morre, no capítulo 1 de Josué, versículo 8, o próprio Deus falando com Josué, o sucessor de Moisés, ele vai dizer: para Josué está fundamentado no livro da lei, para ele observar o livro da lei, para ele estar olhando para a palavra. E não diferente disso, fazendo um paradoxo, Paulo vai falar também para o jovem Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer que Timóteo precisa procurar ser um obreiro bem aprovado, ou um obreiro aprovado diante de Deus, que não tente se vergonhar. E ele vai trazer um detalhe que eu digo aqui que é algo singular, que maneja bem a palavra da verdade. E nós não podemos fazer teologia sem observarmos isso daqui. E aqui trazendo uma provocação, olhando para a Bíblia num todo, você acha que essa palavra, ela tem palavras de morte ou de vida para a sua vida? Você acha que essa palavra, que na maioria das vezes ela fica esquecida no nosso guarda-roupa,
num painel de carro ou em cima de uma estante empoeirada. Você acha que essa palavra ela não tem um poder de nos aproximarmos de Deus? Com certeza sim. Então, mais do que estudar teologia, eu te encorajo a mergulhar no universo da Bíblia Sagrada, a destrinchar entre os seus 66 livros e a aprender mais sobre a essência de Deus. Muito obrigado por ter juntos percorrido toda essa caminhada. Espero que foi de grande valia para a sua vida, assim como foi para a minha, e que Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, possa te fazer seguir crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a todos e até os próximos estudos bíblicos. Até lá!